Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. No último dia 3, comemorou-se 85 anos da instituição do direito de voto às mulheres no Brasil. Contudo, a luta por direitos iguais é algo que perdura há centenas de anos. Nas sociedades industriais que começam a se constituir na Europa a partir do século XVIII, operárias passam a ocupar as fábricas em situações precárias e muito inferiores ao trabalho dos homens. Enquanto isso, mulheres das elites econômicas passam a reivindicar o direito ao estudo e participação na vida pública. Alguns historiadores apontam, porém, que o embrião do feminismo foi em Nova York em 1848, na Convenção dos Direitos da Mulher. Em 1879, o movimento ganha ainda mais força com a Revolução Francesa. O lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade era reivindicado pelas mulheres que buscavam direitos sociais e políticos. Estudiosos costumam dividir o feminismo em 3 momentos. O primeiro, do século XIX ao XX, é relacionado à conquista de direitos jurídicos, principalmente o voto. O segundo momento, entre 1960 e o final dos anos 80, refere-se à liberação da mulher. Protestos como o que ocorreu em frente a um concurso de beleza em Atlantic City, nos Estados Unidos, em 68, ficaram associados a esse período do feminismo. O terceiro período do movimento surge para corrigir possíveis falhas do segundo. Concentra-se mais especificamente em discutir as definições essencialistas que a mulher recebe. E para falar sobre esse tema, recebemos Laís Modelli. Estamos começando mais um Linha do Tempo. Hoje estamos recebendo aqui a Laís Modelli, que é pesquisadora do movimento feminista. Laís, muito obrigado por sua participação conosco. Obrigada eu pelo convite. Laís, em que momento que a gente pode definir o feminismo hoje? Foi interessante você falar a palavra momento e não fase, porque hoje existe uma corrente na academia que não fala, que evita definir tanto em fases, porque a gente vai cair em datas, às vezes em interpretações muito ideológicas da própria história da mulher. Então, o momento, segundo a linha que eu pesquiso, que vem da Escola de Nova York, com a Nancy Fraser, é que nós passamos das lutas por redistribuição e estamos hoje nas lutas por reconhecimento das identidades. Então, o que quer dizer isso? Até o 11 de setembro, ou um pouquinho anterior ainda, na pós-Guerra Fria, na década de 90, os movimentos lutavam por redistribuição, então era mais uma luta de classe, mais uma luta ideológica de comunismo ou socialismo versus capitalismo. Só que com isso, as minorias dentro desse mundo polarizado começaram a ver que eles também não estavam sendo representados. Então é aí, na década de 80, mais ou menos 70, que começam a aparecer as lutas por identidade. Então, o movimento de mulheres, os movimentos por questões raciais. E dentro desses próprios movimentos, a gente vai tendo mais especificações ainda. Então, a gente começa a pensar não mais na igualdade, incluir por incluir, mas incluir esses grupos considerando as desigualdades dentre eles. Então, eu acredito que essa é a fase atual do feminismo. Ao mesmo tempo que é uma luta de mulheres, a gente não pode desconsiderar que não é uma massa uniforme. Nós temos mulheres mães, mulheres cadeirantes, mulheres desempregadas, mulheres ambulantes. E todas essas diferenças têm que ser consideradas nessa luta hoje. Já fugindo um pouco disso, mas já englobando todas as mulheres juntas, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao último dia 3, foi comemorado os 85 anos do direito de voto das mulheres.
Eu sei que você acabou de dizer que a gente não pode tratar de uma forma tão homogênea, mas qual é o principal direito que a mulher não tem ainda hoje? A gente precisa estipular que tipo de direito que a gente está falando. Se é o direito previsto na Constituição, ou seja, os direitos institucionais, ou se são os direitos simbólicos. Se a gente falar em direitos simbólicos, nós temos um atraso imenso, eu nem sei ainda como podemos reparar isso. Agora, se formos tratar de questões mais práticas, direitos constitucionais, por exemplo, nós podemos pensar hoje na questão do aborto. Com essa nova PL agora, que o Cunha, por exemplo, vem tratando que, além de criminalizar tanto a mulher que procura o aborto, quem faz essa prática, os dois seriam presos, no caso, também dificulta o acesso de mulheres que foram estupradas a recorrerem a essas práticas, porque isso é uma violência tremenda. Então, além da gente não discutir o aborto, a gente quer criminalizar ele e ainda em todas as esferas. Agora, se a gente tratar de questões, direitos simbólicos, voltando à questão do aborto, quando a gente fala de aborto, a gente só pensa do lado da mulher. Mas muitas vezes a mulher que quer abortar é porque o parceiro dela já abortou esse filho. E ele, ao invés dela, ele não precisa procurar um médico para abortar, ou métodos substâncias para fazer esse aborto. Ele simplesmente pode virar as costas e ir embora. Então, a gente fala muito de aborto no âmbito da saúde, no âmbito criminal, mas a gente não fala do aborto social, que é praticado, homem também pratica aborto, famílias inteiras praticam aborto, e a gente não discute isso. Laís, a gente teve agora recentemente o tema da redação do Enem, colocando um pouco da questão da violência contra a mulher, e a gente viu uma enxurrada aí de comentários, até de cunhos bem machistas, digamos assim. Sempre que se fala em feminismo, existe cunhou-se até uma expressão feminazi, para falar que as mulheres estão exagerando, estão querendo colocar a mulher acima do homem, e é totalmente o contrário, vocês querem igualar os direitos, correto? É isso mesmo? Primeiro, igualar considerando as desigualdades, certo, né? E segundo, falar do termo feminazi. Existe uma explicação que esse termo surgiu com um radialista norte-americano, que ele começou a chamar de feminazi as feministas que estavam se rebelando contra o governo, que aprovou uma lei que os chefes, os patrões dessas mulheres poderiam excluir dos seus planos de saúde qualquer custo com métodos anticoncepcionais. Só que um método anticoncepcional nos Estados Unidos é muito caro. Aliás, no Brasil também é muito caro. A gente tem cartelas de anticoncepcional que você tem que comprar todos os meses que custam 50, 60 reais. Se você for pensar que a mulher ganha 35% a menos que o homem nas mesmas posições de trabalho e que ela tem que ter esse gasto todos os meses, é muito desumano. Mas, enfim, essa cartela nos Estados Unidos pode chegar a $100 se não tiver uma ajuda de custo. Então, essas mulheres começaram a se rebelar. Então, esse radialista passou a chamá-las de feminazi. E esse termo acabou sendo incorporado para, às vezes, até relacionar com o movimento do Fêmin, que são mulheres que realmente têm mensagens... Não é feminismo aquilo, elas pregam uma violência explícita, não é aquilo. O feminismo é outra coisa, é a ideia de que existe mais do que dois gêneros, que esses gêneros devem ter as mesmas oportunidades e devem ser igualados, considerando as suas desigualdades históricas, não biológicas, no mundo. Laís, a gente escuta também o discurso machista até das próprias mulheres, eu já escutei bastante. O que você tem a dizer sobre isso? Muita gente me faz essa pergunta. Eu acho que é o seguinte, todos viemos para o mesmo mundo, com as famílias com as mesmas ideias de que o que deve ser uma mulher, o que deve ser um homem. Então, todos estamos na mesma ciranda. Por que que as mulheres não... Nós também somos bombardeadas com as mesmas ideias, só que existem pessoas que tentam desconstruir essas ideias ao longo da sua vida, porque essas ideias fazem muito mal a nós. Pensa bem, uma mulher que, por exemplo, não pode ter filhos, mas a sociedade
deixa explícito que toda mulher tem que casar e ter filhos, como que fica a cabeça dela? Eu sou, então, um ser desajustado? Uma árvore seca, igual muitos dizem? Então, isso também, os pensamentos machistas também fazem parte da vida das mulheres, ao ponto delas reproduzirem isso e muitas vezes criarem também os seus filhos ou reproduzirem nos seus relacionamentos esses comportamentos machistas, porque é uma coisa muito enraizada na sociedade. Eu que estudo o tema, vira e mexe, me pego reproduzindo algum desses comportamentos. E esse pensamento da gente achar que é muito mais cruel uma mulher reproduzir falas e comportamentos machistas do que um homem, também já é um preconceito nosso. Já é uma violência simbólica, porque então o homem pode ser machista porque ele é homem. Mulher não pode? Não, tudo isso tem a ver com empoderamento, em desconstruir aqueles pensamentos pré-determinados já historicamente pela sociedade. Como fazer essa desconstrução? Pergunta bem fácil para você. Eu acho que cada pessoa tem o seu caminho. Às vezes, uma pessoa vai procurar entender melhor essas relações de gênero e poder na sociedade, porque teve um relacionamento abusivo, seja com os pais ou seja com namorados. Outras pessoas vão fazer por curiosidade mesmo, tentar entender por que é feminazi, de onde veio isso. Eu acho que cada pessoa tem o seu caminho. O importante é sempre ter a cabeça aberta e entender que a interpretação da história, até aquela história que foi ensinada pra gente no ensino médio, no ensino fundamental, muitas vezes é uma história sobre a ótica masculina e totalmente ideologizada. Então, você tem que desconstruir várias camadas até chegar num pensamento que você possa se sentir empoderado, livre. Só que isso é uma construção, todos os dias, um pouquinho, em cada relacionamento seu. Laís, você citou o Cunha. Uma visão minha é que a gente vive uma onda muito reacionária hoje. Tanto maioridade penal, vários temas aí, a gente vive uma onda bastante reacionária. Você acha que isso pode impactar negativamente na luta feminista? Sim, claro. Eu estava em São Paulo cobrindo as manifestações que estavam tendo e muitas mulheres me falaram que a falta d'água, por exemplo, que é uma pauta que você fala, não tem questões de gênero aí, né? Sim. Estava afetando principalmente as mulheres, porque se você for pensar que mais de 94% dos empregos domésticos são de mulheres, então essa mulher ela tem que lavar louça, roupa, lavar a casa dos seus empregados. Quem está afetando mais, então, a falta d'água? Enquanto na esfera de uma pessoa que está inserida no mercado de trabalho, que não ocupa essas posições, por exemplo, está afetando só o social dela, de uma mulher que trabalha com isso, está afetando o profissional e o social dela. É duplamente uma camada de violência aí. Se você pegar o Estatuto da Família, que estava em discussão agora, que determina que família é a união entre homem e mulher. Só que a partir do momento que isso é estabelecido, isso esbarra em direitos como quem vai ter direito à pensão, quem vai ter direito à licença maternidade. A partir do momento que família passa a ser a união entre um homem e a mulher, a gente passa a desconsiderar todos os outros tipos de família e muitas vezes essas famílias não têm pais. Muitas famílias no Brasil não têm pais. Como que fica essa questão? Então, sim, é um retrocesso que sempre vai respingar nas questões de gênero. Ok, Laís. Laís, queria agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. O Linha do Tempo volta já discutindo mais sobre o movimento feminista e a questão da violência contra a mulher aqui em Bauru. No bloco anterior do Linha do Tempo, discutimos a evolução da luta das mulheres por igualdade. Nesse contexto, surge uma questão que ainda preocupa bastante e que precisa ser combatida: a violência contra a mulher. Segundo dados da Prefeitura de Bauru, só no ano passado, o Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência atendeu 802 pessoas. Entre esses atendimentos estão casos de violência física, sexual, psicológica e ao patrimônio.
Para tentar coibir essa triste estatística, tem-se criado leis cada vez mais rígidas. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha aumentou a pena para os agressores de mulheres e possibilitou a prisão em flagrante. Em março de 2015, passou a valer a Lei do Feminicídio. Pelo texto, quando uma mulher é morta por sua condição de mulher, isso conta como uma qualificadora do crime, impactando na pena do assassino. Para falar mais sobre a Rede de Proteção à Mulher, recebemos Gisele Moretti. Estamos de volta com a Linha do Tempo e nesse segundo bloco estamos recebendo aqui a Gisele Moretti, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Bauru. Gisele, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, espero aí, com meu depoimento, trazer alguma contribuição com tudo isso. Ok, Gisele, a gente pode dizer hoje que a mulher está protegida? Não. Por quê? Porque o sistema ainda é muito lento, demorado, burocrático. Não existe uma rede de protocolo a ser seguida onde tenha realmente, de fato, uma eficiência, né, no atendimento. Quando você fala em protocolo, explica pra gente como seria esse protocolo. É porque assim, ó, eu no meu entendimento, nos 2 anos de presidência de conselho que a gente conheceu da política de mulher, o que falta? Nós temos uma rede em Bauru implantada, implementada, Casa-Abrigo, DDM, tem toda uma rede para emancipar essa mulher, dar uma sustentabilidade para ela sair daquele ciclo de violência, porém o trajeto que é feito ainda é demorado e é devido ao protocolo. Deveria ser mais ou menos assim. A mulher, se ela é agredida, ela vai no pronto-socorro. Quando o nome dela entrasse no sistema da saúde, que vai fazer o primeiro atendimento, e depois, consequentemente, o BO na delegacia, a rede de assistência que faz a política de mulher deveria estar informatizada e informada. O centro de referência, a Casa-Abrigo, o CREAS, que é o que administra tudo isso dentro do Poder Público Municipal. Então, digamos que fosse eu, Gisele Moretti, ela foi vítima de violência. Quando eu entrasse no pronto-socorro, se fosse uma agressão física, toda a rede, se não fosse física, na própria DDM, eles aí iriam mandar um sistema informatizado. Iria saber para onde a Gisele vai. Vítima de violência, exame IML, vai ser abrigada, vai para Casa-Abrigo, aí os profissionais da área vão fazer a primeira assistência, tem família, tem filho, vai buscar móveis. Então tem que ter esse aparato e esse protocolo é extremamente importante para isso. Isso ainda nós não temos. Nesse mesmo caminho, como que é hoje, Gisele? Vamos supor, você chega no pronto-socorro agredida. Eu vou ser atendida pelo médico, vão chamar uma viatura, porque é um caso de boletim de ocorrência, dependendo também do grau da agressão, do espancamento. Depois disso, aí vai ser os trâmites legais da lei. Vai chamar, vai marcar com o juiz, vai emitir, se for um caso de medida protetiva, aí assistente social vai acionar o CREAS, vai acionar Casa-Abrigo, se for um caso de abrigamento. Se a mulher tem uma casa de família, ou um pai, uma mãe, um irmão, se ela quer ir, aí a rede tem que acompanhar. Mas é lento, porque a DDM sabe, aí depois que ela vai falar lá com a Casa-Abrigo, aí a DDM e a Casa-Abrigo tem um contato mais direto. A DDM, só para deixar claro, é a Delegacia de Defesa da Mulher, né? Isso. Funciona muito bem, por sinal. Mas essa integração, deixa eu fazer um relato bem rápido. Se nós tivéssemos uma viatura, tem uma mulher que foi vítima de violência física, fosse o final de semana, o que fosse, a viatura vai lá, pega a mulher, leva, faz o corpo de delito, no caso do pronto-socorro, já vai fazer ali mesmo, né? Se há uma vítima de estupro, que em muitos casos acontece, já vai para a maternidade, e aí, qual que é o procedimento? É uma mulher que vai ser abrigada, ela vai para Casa-Abrigo. A própria viatura já faz todo esse trajeto. Um interlocutor. E o sistema tem que ter, porque depois essa mulher vai continuar voltando lá no CREAS, ela vai fazer um acompanhamento psicológico, ela vai ficar protegida na Casa-Abrigo, nós vamos ter que arrumar o poder público vai ter que enquadrar ela na sociedade de novo e dar para ela uma sustentação para que ela se sinta segura para fazer esse enfrentamento contra a violência. E essa lentidão que você citou, isso inibe a mulher a denunciar? Sabe por quê? Porque você vai, quando ela sai, quando não é caso de que é só um boletim de ocorrência, ou se ela tomou não é uma machucadura de ficar lá fazendo costurar, que é uma coisa mais grave do pronto-socorro, ela vai ter que, ele me agrediu, tá roxo aqui, ou eu tô com o olho roxo, você vai ter que ir pro IML. Eles dão até o vale-transporte para a mulher, só que ela tá fragilizada, sensibilizada, se sentindo o pior ser humano do mundo, porque como é que você ama uma pessoa e essa pessoa te agride? Seja, às vezes, não sempre o marido, às vezes o próprio filho, que é usuário de droga, o próprio pai que vem naquela pressão, e às vezes até um irmão.
Então, ela sai de lá com o vale transporte para ir no IML, com a requisição para fazer o corpo de delito, vai marcar. Ela pega o vale transporte e vai embora para casa dela, porque qual que é a primeira correlação do subconsciente dela com o sentimento de proteção? Quando a gente fala em proteção, a gente pensa na casa da gente. Eu vou para minha casa, que eu vou trancar a porta, lá eu estou protegida. Ele já passou nervoso, já acalmou as coisas, eu vou conversar com ele, vai ficar tudo bem. E não vai ficar tudo bem. Vai ser reincidente de novo. Então, se você pega naquele momento que ela está bem fragilizada e você dá um pouquinho mais de suporte, ela tem tempo de esperar essa adrenalina do sofrimento passar e ela vai ver que uma pessoa totalmente estranha aquilo que ela vive, avessa, que ela tá lá, a pessoa que está fazendo atendimento, ela está fazendo atendimento técnico, humanizado, se solidarizando com o sofrimento dela. Aí você leva aí na conversa, eu já presenciei muitos, acompanhei muito acompanhamento assim, do tratamento da mulher é muito bacana, os profissionais são muito competentes, falando que ela é uma mulher que ela não precisa viver daquele jeito. Se você acompanha isso ela e não deixa ela tão desamparada, fragilizada ali sozinha, com certeza o final dessa história vai ser diferente. Gisele, a gente percebe também que há uma questão muito, muito tocante na questão da violência mesmo. Quando se fala em políticas públicas para mulheres, pensa-se na violência, mas não é só isso, né? Não, imagina. Eu acho assim, eu acho que o grande start para a questão da violência da mulher, ela startou uma série de outras políticas que existiam, mas não eram tão executadas como é hoje. A emancipação, a capacitação profissional, porque se você, até hoje, pela globalização, pelo mundo moderno que a gente vive, você vê que a mulher hoje, ela tem muito menos filho, ela é muito mais independente, ela 90% hoje na classe mais baixa, ela é o arrimo de família, é ela que traz a casa, já era. Só que hoje é uma mulher mais informada, mais evoluída, como que eu vou dizer? Consciente dos seus direitos? A mulher é mais consciente dos seus direitos? Ela sabe, a mulher 90% sabe que tem a Lei Maria da Penha, mas não conhece os direitos dela de verdade. Isso precisa ser, quando a gente fala em política pública de mulher, a Lei Maria da Penha foi infelizmente em cima de uma dor de uma pessoa, startou para o problema, apenas startou. Mulher tem direito a tudo, como o homem também tem, mas só que é o próprio conceito da sociedade que a gente vive, uma sociedade ainda machista. Gisele, a gente tem um longo caminho pela frente aí, mas a gente evoluiu bastante. Eu queria que você falasse um pouco das políticas públicas aqui de Bauru mesmo. Bauru está muito à frente do estado de São Paulo, muito. Nós temos eu acredito que já tem um pedido por parte do Conselho para que seja criado esse protocolo, está bem avançado as conversas, porque é uma coisa que vai ter que mexer em toda a informatização da rede, é um pouco demorado e bem complexo, mas o prefeito e a Secretaria do Bem-Estar Social, que executa de fato a política, em parceria com a DDM, e as políticas que se referem, a Defensoria é uma política, porque precisa sair de lá, muitas coisas, está bem avançado. Eu acredito que com a implementação desse protocolo, nós vamos dar um avanço, mas evoluiu muito. Mulher tem casas, a casa-abrigo, ela tem todo um suporte para que ela não volte para aquele ciclo de vício. Ela vai passar por atendimento psicológico, o médico, ela vai ser inserida no mercado de trabalho quando essa mulher não trabalha. Os filhos que supostamente existirem, eles vão estar seguros para que ela possa trabalhar e começar uma vida nova. Ela vai ter todo o acompanhamento para preparar essa mulher e devolver ela para a vida sem que ela vive. Quando esse agressor chegar, ela saber se defender. Falando em saber se defender, recentemente a prefeitura começou até a oferecer aulas de defesa pessoal para as mulheres. Isso. O que a senhora acha disso? Olha, é uma coisa legal, sabe por quê? Não é que é incitar a violência. Quando foi lançado o programa, muita gente falou assim, mas você está incitando a mulher a bater? Não. Quando você fala da autodefesa, você não fala da autodefesa física. Espera lá, se você deixa o seu marido, ou seu pai, por hierarquia que seja, por respeito que seja, gritar com você, só grito, falar, você é isso, você é aquilo, opa, espera um pouquinho. Isso é uma autodefesa. E quando você descarrega suas energias na autodefesa física, todo o seu corpo, seu cérebro, ele está ativo, ele tem um efeito contrário dentro da sua maneira de pensar, muito interessante. Então, quando você fala da autodefesa, a autodefesa do exercício físico, de você se autodefender, de repente você está na rua, se o cara vai te estuprar, se ele não tiver uma arma, é uma autodefesa. Mas é um lado para que ela solte dentro dela essa autodefesa de uma maneira geral. Não é uma defesa física. Isso foi um mecanismo que foi encontrado,
foi até estudado sobre isso, para que isso foi legal, porque todas as mulheres que fizeram isso mudaram a maneira de pensar. Então não é algo simplesmente físico, para brigar, não. Não é briga. Ela tem que ter a autodefesa dela saber, ó, o meu direito termina aqui, começa o seu. Aqui é o meu espaço, você tem que respeitar. O ser humano, independente de homem, o gênero dele, tem que respeitar a individualidade e o espaço de cada um. Gisele, só para a gente finalizar, qual que é a solução para a questão da desigualdade das mulheres hoje? É realmente se defender ou é a emancipação? Eu acho que é um conjunto, tá? Não é a defesa, eu acho que o conhecimento dos direitos, a conscientização dessa mulher e principalmente o ser humano tem que ter respeito pelo outro ser humano, independente do gênero, se é mulher ou homem, enfim. Eu acho que é um conjunto, você tem que ter o seu espaço, nós temos que respeitar o espaço do outro, a mulher ela tem que realmente ser emancipada, não financeiramente, que eu acho que não é isso, eu acho que é na mente. Eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito pelo ser humano como um todo. Estamos muito longe disso? Do meu ponto de vista, eu ainda penso que tem um longo caminho a ser trilhado. Já evoluímos muito. Hoje a mulher é muito mais conhecedora dos direitos dela, já começaram, sabem como, não é cobrar, eu falo, fazer, executar o que é o direito nosso, mas tem um caminho muito longo a ser trilhado ainda. Ok, Gisele, queria agradecer novamente por sua participação. Eu que agradeço, espero que eu tenha contribuído. Contribuiu bastante. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado, tenham aprendido com esse tema tão importante e até a nossa próxima edição.